Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando os estudos, a análise da partida do Rio Chess Open 2024. Uma partida que era muito esperada entre o Alexander Fier, que na minha opinião é o melhor jogador do Brasil, contra o Matias Casalas Pro, que ontem conseguiu, um menino de 12 anos, que ontem conseguiu ganhar do Hoffman, um GM uruguaio muito forte, de muita experiência. E ele ganhou. Vamos ver como é que vai ser com o Fear hoje. O Fear está de branca e o Casal Pro de negras. A diferença de rating deles é mais de 400 pontos. 450, 459 pontos. É muita coisa. Mas o Matheus Casalas Pro está subindo muito forte. Bora lá, vamos ver. O Fear está de brancas e o Casalas Pro de negras. São C4, cavalo F6, cavalo C3, G6. O Fear vai de inglesa, bispo G7, bispo G2, roque, D4, D6 e o Casalaspor da Índia do Reino. E3, E5, cavalo de G2, desenvolvendo as peças. Torre E8, já trouxe a torre para o centro. Fez roque às brancas, E4. H3, para não deixar o cavalinho aparecer. C6, B3. Aqui o melhor lance para as brancas é se fosse G4. Seria, nossa, bem interessante mesmo. Ela jogou H5. Jogou bispo A3. Atacando o peãozinho. Quem está defendido, não sei, talvez o melhor item fosse, a melhor situação fosse jogar cavalo F4. Traz o cavalo para atacar o centro. Melhor que esse bispo. Esse bispo até ataca o centro, mas ali está protegido, está tranquilão, não tem nada, não sei. Eu não desenvolveria por aí. Mas vamos lá, jogo bispo F5. Torre C1. Cavalo A6. B4. O Fier está seguindo a regra direitinho, tá começando a fechar o centro e atacando nas alas. E vai na ala da dama. Cavalo C7, D5, dama D7. Acho que a melhor saída aqui para as negras era ter capturado esse peão de D5. Né? Desculpa aqui. Mas jogou dama o rei H2, o rei se protegendo o peãozinho. D por C6, esse lance era interessante. Bispo por C6, C5. Mas o que foi jogado foi dama H7. Querendo trazer o cavalo aqui para G5. Lógico que o Matias não vai deixar. C por D5, agora é uma variante. C por D5, torre de AC8. Mas eles continuaram jogando aqui, ó, cavalo D4. Aqui seria interessante, ó, D6, D por C6, B por C6, cavalo D4.
Vou jogar C por D5. Cavalo por F5. Dama por F5. Não quis estragar sua estrutura de peões. Cavalo D5. Cavalo E6. O melhor aqui seria trocar os cavalos. Meu cavalo por D5. Dama por D5. Dama por dama. Dama por C5. Aqui eu jogo dama C2. Dama C2. Cavalo de H G5. Aí é uma boa posição do peão. Aqui também, né? Essa casa aqui é apetitosa. Ok, cavalo de G5, um cavalo protegendo o outro. F4, partiu para o ataque no cavalo. Por quê? Uma jogada interessante, porque se entra com o cavalo aqui, ia ficar segurando o peão atrasado aqui, né? Cavalo D por G5, F4. Captura em passant. Dama por F5. Removeu a defesa. Bispo F3. Cavalo por E3. Torre por F3. Bispo E5. H4. Torre de AC8. Torre por F5. Cavalo G7. Atacando a torre, impedindo um cheque. Torre de 2, F2, torre F2, F5. Aqui as brancas estão mais ativas, né? Bispo B2, aí F7. Torre por E5, torre D2, cavalo E6. A situação está ficando brava para as pretas. Esse torre E4 é um lance bem interessante, né? Se atacar esse peão aqui de D3, e atacar esse peão aqui de C4, e por aí vai. Mas voltando lá a partida, jogou cavalo A4, torre C6, G2. Se jogasse A5, a vantagem seria bem maior. Torre E4. Aqui pode jogar bispo B6, B5, torre C5. Torre F2, cavalo G7, torre de FC2, cavalo E8, dama F3, podia ser torre F1, jogou H6. Uma possível alternativa seria essa daqui, né? Avançar V6, C3, cavalo F6. Mas eles jogaram, depois daqui, cavalo F6. Rei F6. Torre D1. Aqui tem que avançar esses peões para B5, B4 e aí vai.
A5, B6, torre D4. Então, esse B5 é uma boa saída, já enfrenta os peõezinhos. A por B5, A por B5. E ameaçava a torre. Rei E5. O rei começou a atacar também o peão, o bispo central das brancas. Podia ter jogado também torre E6. Torre CD2. Não vai dar em nada isso daí. Torre D2. Rei E6. Torre E4, cheque. F por E4. Rei por E4. Torre por C4, cheque. Torre D4. Torre C1. Vai tentar avançar por trás dos peões que estão atrasados, né? Cavalo F4. Rei F1, cheque. Rei G5. Torre F3. A branca está perdendo, né? Claramente. G4. Aqui podia ser H. Rei para H5. Torre por G3. Torre G4. Torre 3. Mas jogou torre por G4 e torre por E4. Esse daqui que seria bem fraquinho, né? Aí jogou dama D5, torre por G4, torre por E3, H5, torre E8, H6, torre G8, H5, torre H8, torre G7, B5. Aqui podia ser essa variante da torre C7, B5. Mas aqui poderia A por B, torre C7, rei G8, H7, G5, torre H6, torre H1, cheque, rei G7, torre G1, cheque, F8, torre F1, cheque, rei G8, torre G1, cheque, rei G7, torre H1, rei G4, e as negras abandonaram. Mas por que abandonaram? Aqui a coluna G está sendo dominada pela... O que pode acontecer aqui é você capturar o peão e depois sair do clube. Tá bom? Valeu, pessoal. Não esqueça de dar o like, dar a dedada no like. Foi essa quarta rodada. Um jogo muito interessante do Fier contra o Matias. Os dois estavam em primeiro, junto com mais alguns, e fizeram um tira-teima. Tá bom, pessoal? Valeu, um abraço, tudo de bom e muito obrigado. Até mais.